Eu acho que o futebol sul-americano tem crescido bastante, né? Dá para ver, eu participei das 2 últimas Copa Américas e deu para ver isso tanto no nível dos jogos quanto na exigência dos jogos, né? Na intensidade dos jogos. Isso tem crescido bastante. Eu acho que a gente tem cada vez mais jogadoras sul-americanas saindo do nosso continente, indo jogar na Europa, na América do Norte. Então, isso é bem interessante. Acho que isso agrega bastante às seleções quando elas estão juntas, né? E acho que o nível tem crescido bastante. Eu fico feliz com isso. E acho que só tem a ganhar o futebol feminino, principalmente no nosso continente, que tem crescido, tem inspirado outras meninas a jogarem futebol também. Acho que eles admiram muito o nosso estilo de jogar, né? Esse futebol alegre, esse futebol com habilidade que vai para cima. Eles gostam bastante disso. Só que acho que ainda a gente precisa melhorar um pouco na questão física, né? A gente chega lá fora, eles têm essa impressão ainda da gente, que a gente não está tão bem fisicamente, que a gente precisa melhorar na força, mas eu acho que o futebol sul-americano tem crescido bastante e hoje as seleções da América do Sul não tem não deixa muito a desejar em relação a isso, né? Acho que a gente está crescendo bastante e a tendência é só melhorar. Eu acho que o futebol tem crescido no mundo todo, assim como na América do Sul. O momento, né, desses jogos foi bem interessante, né? Foi em abril os jogos e acho que pegou todo mundo em temporada, né? Porque acho que se a gente comparar com o Chibi Leaves Cup que a gente jogou no início do ano, tinha gente que ainda estava voltando, começando a temporada, então acho que em abril já estava todo mundo em ritmo de jogo, acho que isso ajudou a gente bastante. E acho que também é um somatório de um trabalho de um longo tempo da Pia, acho que já quase 4 anos agora que a gente completa com ela, então a gente já tem nosso estilo de jogo definido e isso ajudou bastante a gente sabia o que fazer. Mas eu acho que mostra também a força do Brasil, né? Como o Brasil vai chegar para essa Copa, acho que a gente conseguiu apresentar um ótimo futebol nesses 2 jogos e isso só tende a melhorar agora com esse período de preparação para a Copa do Mundo. Então, tecnicamente, taticamente falando, a gente mostrou que a gente tem condições de chegar, de brigar por esse título e só tem a melhorar agora com mais um período juntas agora para aprimorar tudo isso e chegar bem na Copa. Acho que vai brigar de igual para igual com qualquer seleção. A gente mostrou isso nesses 2 últimos jogos, a gente conseguiu vencer a Alemanha, que há mais de 10 anos a gente não conseguia esse feito, então acho que o futebol que a gente apresentou, a gente ganhou confiança, não só para a torcida, mas para a gente no grupo tá bem confiante disso, a gente sabe do nosso potencial, a gente conseguiu ver isso nesses 2 últimos jogos, então a gente chega bem confiante, mas a gente sabe que é um campeonato bem difícil, né? Jogos próximos uns dos outros, então vai ser decidido nos detalhes. É uma emoção que é difícil de descrever, né? Eu sempre falo que esses grandes palcos vão ficar marcados na minha carreira. Eu joguei no Maracanã lotado na Olimpíada em 2016, jogar no Wembley lotado contra a seleção da Inglaterra. Então isso acho que vai ficar na minha memória, ficar no meu currículo para sempre. Acho que essa é o que a gente vem brigando há anos, né, para ver o futebol nesse patamar e eu acho que a gente está conseguindo. É muito bom isso, acho que isso inspira outras pessoas, isso mostra que o futebol feminino é o futebol, é o esporte da atualidade e tem só a melhorar no futuro. Então isso é uma mensagem para o mundo do quão forte a gente está e a gente está crescendo num ritmo bem legal. Eu venho acompanhando isso há um tempo já, né, jogando na Inglaterra, tem jogos com bastante público, a gente conseguiu lotar o Emirates Stadium na semifinal da Champions League, então a Inglaterra tem trazido isso depois de elas terem vencido a Euro, então eu acho que eu tenho percebido bastante esse crescimento do público nos estádios, isso é bem interessante, mas acho que surpreendeu também em relação à visibilidade. Naquele jogo a gente teve uma sala de imprensa lotada, pessoas do mundo todo perguntando sobre esse jogo, a primeira finalíssima. Eu acho que isso gerou um boom no futebol feminino e isso só mostra a força do nosso esporte, né? O quão grande ele é e o quão grande ele pode ser lá no futuro. Todo mundo está falando, né, do Brasil e França, né, que é o jogo que a gente coloca como o mais difícil, só que entre a gente com a comissão técnica a gente sempre fala na estreia, no primeiro jogo, né, um passo de cada vez. A gente está pensando no primeiro jogo, eu acho que a estreia é bem difícil, principalmente porque a gente tem algumas jogadoras que nunca jogaram uma Copa do Mundo, então vai ser um jogo que mexe também com o psicológico, a gente tem que entrar preparada, mas para mim uma das minhas funções também, não só dentro como fora de campo, é passar tranquilidade para as meninas, usar um pouquinho da minha experiência para tentar
acalmá-las, né? Porque acho que é um passo de cada vez. Não adianta a gente pensar na França se a gente não entrar bem no primeiro jogo, não mostrar um bom futebol, até para a gente ganhar confiança e pegar a França já no segundo jogo, que vai ser um jogo que pode decidir quem vai ser o primeiro colocado no grupo. A gente tem feito bastante trabalho físico, a gente só está com as meninas que estão de férias na Europa, então a gente está tentando equiparar o nível físico para quando as meninas chegarem, que estão agora jogando no Campeonato Brasileiro, assim também algumas nos Estados Unidos também, que estão em atividade, para chegar todo mundo no mesmo ritmo, né, e chegar bem para a Copa. A gente vai estar junto desde o início do mês, de julho, então acho que isso vai ser bom para a gente chegar no nível físico igual e aí só aprimorar a parte técnica e tática. Sobre essa Copa do Mundo, possível de uma Copa do Mundo da marca, é uma motivação a mais para vocês? Não, a gente não conversa sobre isso, né? A gente deixa isso bem... Tipo, é uma opinião dela, até onde ela vai. Ela é uma jogadora que a gente gosta muito, a gente tem um carinho muito grande, a gente sabe da representatividade dela. Só de ela estar em campo, estar no grupo, o pessoal já respeita a seleção brasileira pela história dela. Então, a gente não conversa muito sobre isso. Mas é claro que seria como coroar um trabalho de uma vida, né, para ela. Se a gente pudesse colocar essa medalha no peito, esse título que falta para ela, seria incrível. Mas independente disso, eu acho que o grupo está bem unido, todo mundo tá com esse pensamento, né, acreditando que a gente pode conseguir. Mas é claro que se conseguisse nessa Copa com ela, eu acho que até ela mesma pararia depois disso. Se a gente conseguir, seria um feito que marcaria a carreira dela, que depois ela poderia aposentar tranquila.